Primeiro, eu gostaria de estar dizendo que eu senti muita falta da gente, das nossas conversas. Fiquei esses dias, eu não consegui, porque eu gravo dentro do carro, né? E por causa da acústica, né? Quando tá tudo fechado, é melhor, eu não preciso de fone, dá pra vocês me ouvirem bem. Se eu gravo fora, eu tenho que fechar tudo, fechar um cômodo, e mesmo assim vai vir barulho, vocês não vão me ouvir bem. Eu preciso ter um fone, eu não vou comprar um fone agora, eu vou esperar mais um pouco, porque não é o momento para eu comprar um fone. Quando eu tiver o meu escritório pronto aí, eu pretendo fazer isso agora, não tem porquê. Então a gente ficou nessa sem se comunicar, né? Espero que dê para alimentar o canal com os próximos vídeos que eu vou gravar. Mas eu tô cheia de informações, sabe? As coisas começaram a acontecer e eu falei assim, caramba, eu tenho que contar, eu tenho que registrar isso no nosso canal para ter essa troca, né, com a nossa galera, a nossa comunidade, para poder a gente interagir, né? Há 2 semanas atrás, já vou começar a falar. Há 2 semanas atrás, tanto porque eu não gosto de ficar enrolando, eu gosto de começar o vídeo, terminar logo, falar logo o que tiver que falar, eu não gosto de ficar enrolando, né? Vocês sabem que eu não tem abertura, não tem edição, não é nada, é nosso papo, é como se fosse o nosso dia a dia, como se a gente estivesse junto aqui, mas voltando. Mas 2 semanas atrás eu orei, falei, Senhor, eu preciso de respostas, eu preciso de ajuda, eu preciso fazer a manutenção do meu carro, eu preciso cuidar das minhas coisas. E eu não consigo agora, eu tenho contas a pagar que eu só vou terminar em setembro, então até lá eu não vou conseguir ter essa grana extra para fazer isso, né? Conversando com Deus, sabe? E pensando o que eu poderia fazer. Que aí é onde entra, que eu converso com Deus, eu oro, né? E as pessoas da lei da atração, né, que tem a ver também, elas fazem perguntas ao universo, ao Criador ou a Deus, né? Aí depende de cada um. Que é a mesma coisa, né? Depende a forma que você quer entender, interpretar e fazer. Eu oro. E faça como você se sentir melhor. Mas apenas pergunte a Deus, converse com Deus, porque Ele é o nosso Pai, nosso Criador. Aí eu fiz essas perguntas. Aí eu fui viver a vida. Dois dias não, no dia seguinte, isso foi numa segunda, na terça-feira à noite, meu pai me liga. E meu pai fala assim, quero almoçar com vocês e com você e com as crianças. Que são meus filhos, né? Tem um casal de filhos, pra quem não sabe. O Matheus com 20 anos e a Mariana com 9. Aí eu falei assim, tá bom, pai, vamos marcar quando você quer ir amanhã, que era uma quarta, que seria uma quarta, né? Ele me ligou na terça-noite. Tá bom. Aí ele, qual restaurante? Aí eu falei assim, pode ser no restaurante tal e tal, porque fica mais perto pra todo mundo. Ele pode. Aí ele, tem estacionamento ali perto? Eu tenho. Ele bota o carro ali nesse estacionamento. Eu, tá bom. Não entendi, tá bom. Chegamos lá, almoçamos, foi tudo muito agradável, foi muito bom. Agora eu vou abrir um parêntese. O meu pai, a gente ficou sem se falar durante 20 anos da minha vida, né? 20 anos que a gente não se falava por questões da vida, de problemas que ele fez coisas, eu me magoei, eu também fiz coisas que aí eu preferi me afastar, né? Eu poderia ter conversado, mas na época eu preferi. Eu ainda estava num processo de evolução, que eu não era a pessoa que eu sou hoje, então eu me afastei. E eu tenho essa característica. Quando alguma coisa me incomoda, ou quando eu não gosto de algo, eu me retiro. E tem momentos que a gente tem que fazer isso, mas tem momentos que a gente não tem que fazer. A gente tem que enfrentar e reagir e resolver, né? Mas eu só me afastava. Agora eu organizo quando eu quero resolver e quando eu quero me afastar, eu já tenho esse discernimento. Mas é um processo que cada um tá na sua vibe da evolução. Voltando. Aí depois desses 20 anos, os últimos 5, a gente conversou, pedi perdão a ele, também pedi perdão, a gente foi se voltando a falar. No último ano passado, eu voltei a falar com mais intensidade com ele, mas só via internet. E ele queria encontrar porque ele queria me ver e ver as crianças. Ótimo, tranquilo. Enfim, rolou isso. Aí, agora eu vou voltar, né? Aí a gente foi pro restaurante, foi tudo bom, as crianças adoraram estar com ele, eu também. Conversamos bastante. No final, quando a gente foi até o estacionamento, para cada um pegar seus carros e ir embora, ele falou assim, abre o capô do carro. Ele falou assim, meu pai conhece muito de carro. Ele, desde novo, ele tem carro, ele conhece muito de carro. Aí eu abri o capô, né? Sem entender nada, mas abri. Meu filho até me olhou assim, abri. Aí ele, olha, tem que fazer isso. Eu falei assim, pai, eu sei que tem que fazer. Eu fiquei até sem graça. Mas eu sei que tem que fazer, mas agora eu não posso fazer. E eu também tenho que encontrar um lugar de confiança, porque olham mulher, né? Aí dão preços a mais, falam que é uma coisa e às vezes é outra. Então eu tenho que encontrar uma pessoa de confiança. E quando eu puder, eu vou fazer. Ele, não, vamos lá agora, vamos no lugar ali e tal. Bom, resumindo, eu fiquei sem carro por isso esses dias.
porque além de Deus me mostrar o que eu tinha que fazer, Deus me deu o mapa completo, né? Ele usou meu pai para me abençoar. Meu pai pagou tudo, pagou o que tinha que pagar pro cara, falou exatamente o que era para fazer, o cara já foi fazendo o que tinha que fazer. E ontem à noite que eu fui pegar o carro, que eu não pude deixar antes, aí eu deixei no sábado e hoje e ontem foi quarta, eu peguei na quarta noite. Hoje é quinta, esse vídeo vai hoje mesmo, a quinta subiu. E foi isso que aconteceu. Então, assim, eu vejo como Deus, o nosso Pai que está no céu, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Eu só conversei com Deus, eu fiz perguntas para Deus e achei que Ele nem tivesse me ouvindo, para ser sincera, porque é tanta coisa que eu peço e falo, eu fico o dia inteiro mentalizando as coisas que eu quero, pedindo a Deus o que eu quero, falando que eu já agradecendo sem ter, né? E eu achei que não fosse acontecer tão rápido. Eu achei que realmente Deus fosse me dar a oportunidade de trazer clientes para minha vida, para eu conseguir levantar um dinheiro para poder fazer isso. E não. E Deus usou o que Ele quis, na hora que Ele quis, da maneira que Ele quis, para me abençoar. E eu fiquei muito agradecida a Deus, meu Pai do céu, e a meu Pai da terra também. Eu agradeci para Ele, Pai, obrigada. Por isso Ele, não, você tem que andar com o carro direito, você e as crianças e tal, mesmo você só andando agora aqui no bairro, andando perto, você não vai para longe, mas o carro tem que estar direito. Eu falei assim, não, eu sei e tal. E isso, para mim, veio como uma resposta de que Deus ele é poderoso e Ele faz infinitamente melhor do que pensamos e imaginamos. E lembra aquela frase que eu falo em quase todos os vídeos? Tudo, absolutamente tudo, coopera para o nosso bem, porque isso está na Bíblia. E eu vi isso acontecer na minha vida, sabe? E eu tenho visto isso acontecer esses últimos dias. Coisas, situações, pessoas que estão vindo me abençoar, vindo falar comigo, sem eu abrir a boca, sabe? E eu tô vendo que isso é Deus, porque Deus é soberano. Deus é o Deus Todo-Poderoso, que faz infinitas coisas em nosso favor, né? Mesmo sem a gente merecer. Não existe alecrim dourado. Ninguém tá merecendo nada, não. Deus faz pela misericórdia dele, porque ele é bom o tempo todo. E eu precisava falar isso com vocês, sabe? Deixar isso registrado. Pergunte a Deus, pergunte ao universo, pergunte ao Criador o que você tem que fazer, sabe? No meu caso, eu acho que desde o momento que eu liberei perdão, que eu me reconectei com meu pai, também no estudo que eu faço para terapeuta, tem um estudo que falou sobre isso, eu fiquei muito reflexiva, sabe? Que fala que quando a gente tem problemas com os nossos pais, principalmente com o nosso pai, a nossa vida financeira não anda. E eu tenho trabalhado nisso para que tudo coopere para o meu bem também. A minha parte eu estou fazendo, né? E essa é uma das coisas que eu precisava fazer. É estar bem de verdade, não só pedir perdão e da boca para fora, não é só falar, já estamos não falando, tá tudo bem. Não, é dentro, é o coração. E eu tenho feito isso, sabe? Eu tenho procurado fazer isso. Mesmo com as pessoas que me perseguem, mesmo com as pessoas que querem meu mal, que hoje eu já tenho clareza de quem são. Antes eu não tinha essa clareza, hoje parece que Deus está me mostrando de uma maneira assim, tá abrindo o leque, e eu tô vendo tudo muito claro. E eu tô tendo mansidão no meio do caos, para poder viver uma vida de abundância. Mesmo quando o meu 3D tá mostrando tudo ao contrário, eu sei que tem um Deus na minha vida. E eu sei que eu sou uma centelha divina, uma pequena centelha, né, de um Todo-Poderoso. E Ele age em nosso favor, né? Prova é que meu carro tá aí, né? Meu pai fez tudo, ainda fez mais, né? Ele ainda quis pagar a documentação desse ano. Eu falei, pai, não precisa e tal. Não, eu quero, faço questão. E tudo sem eu pedir nada. Ele não sabia, né? E meu pai, ele não tem nem religião, sabe? Ele ainda falou assim, ele só acredita em Deus. E ele falou assim, leva o carro para uma pessoa da sua igreja orar. Olha isso, né? Isso eu vejo como o quê? Eu vejo como temor a Deus, né? Ele sabe que existe uma coisa maior, né? E talvez por isso Deus abençoe ele também financeiramente. Porque ele tem temor e Deus gosta quem se aproxima, quem tem temor, quem obedece. Deus gosta disso, né? E a gente tem que estar atento a isso. Eu vejo pessoas que estão se enchendo de mensagens, vendo vídeos de evolução, vídeos de pregação, mas elas não estão mudando. Por dentro ainda está tudo podre. E a gente tem que mudar por dentro. Às vezes a gente está se enchendo de informação, mas a gente não está vivendo. E é necessário que a gente viva. Que a gente viva verdadeiramente a mudança, a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser viva na nossa vida, né? Que é ter fé,
quer tentar ser uma pessoa melhor, quer tentar fazer o certo. A gente vai fazer sempre? Não, porque nós somos falhos, porque somos seres humanos, porque estamos aqui no nosso processo de evolução e cada um está no seu processo e a gente não tem que se meter no processo do outro, não tem que apontar e julgar, só tem que viver o seu processo e evoluir e melhorar. E a busca é essa, tem que ser bem por aí. E eu tenho vivido isso, sabe? Eu tenho visto isso. Eu tenho aprendido a dizer não também, eu tenho aprendido a me posicionar, né, em tudo na vida. E eu tenho colhido também. Quando a gente planta, chega a hora da colheita. E isso eu vi como uma colheita, sabe? Como Deus estivesse falando assim, vai por esse caminho, que eu tô vendo que você está no caminho certo, que você não está fazendo nada errado. Porque senão eu não iria ser abençoada dessa maneira. Quem é que faz isso hoje em dia, né? Quem é que pode também fazer isso hoje em dia? Meu pai não é rico, né? E mesmo assim ele quis me abençoar. E foi uma bênção realmente para mim e para os meus filhos, porque são os maiores e mais interessados da nossa locomoção, né? Num pouco de conforto, né? Que é necessário para todo mundo, né? Todos nós. Então é isso que eu queria deixar registrado hoje, gente. Mentalize isso para sua vida. Converse com Deus, com o Criador. Pergunte, faça perguntas. Pergunte no que você pode melhorar hoje. O que você pode fazer hoje para ser melhor amanhã, sabe? O que você pode fazer para você romper, colapsar as ondas, para que você possa viver uma vida de abundância. E eu ainda quero viver muito mais. Eu sei que eu tenho coisas grandes ainda para viver. E eu quero viver isso e quero compartilhar isso com vocês. E eu quero ter essa troca, sabe? Eu quero que vocês me mandem mensagem dando testemunho de vocês também. Que isso me enche, sabe? Quando eu converso com pessoas, né? Principalmente na igreja, que eu vejo mais pessoas. Ontem mesmo, estava numa reunião do grupo da família e ouvindo testemunhos, eu falei assim, caramba, Deus é maravilhoso. Eu fico feliz com esse Deus, sabe? Que Deus faz coisas grandes, sabe? Que Deus é poderoso. E que isso possa acontecer na sua vida também. E tudo para a honra e para a glória do Senhor, sempre, né? E é uma glória que é tão abundante que recai sobre nós. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Beijo.